Olha, que delícia, viu? Que delícia ver golpistas apontando os dedos uns para os outros e principalmente todos os outros 7 réus apontando os dedinhos para Jair Messias Bolsonaro. Olha, o julgamento do século começou e tá ruim, viu? Deu muito ruim aí o primeiro dia para Jair Messias Bolsonaro. Dificilmente poderia ser pior. Primeiro, o Procurador-Geral da República fez a sua denúncia e pediu 38 anos de jaula para Bolsonaro e para os outros 7 que estão sendo julgados. O Bolsonaro está tentando criar ali um fato político, ele e, obviamente, os seus lacaios. E aí, vários parlamentares bolsonaristas decidiram ir ao STF e tentar forçar a entrada no julgamento do Bolsonaro. O Bolsonaro, por ser candidato a réu, ele podia entrar. E entrou. E surpreendeu muita gente o fato de que o bandidão, o chefão da quadrilha, apareceu lá no próprio julgamento para olhar em pessoa. A casa caiu. Ele queria ver a casa cair em pessoa. Tá aqui o Bolsonaro, seu advogado, o advogado do Bolsonaro, que, aliás, passou vergonha no Supremo Tribunal Federal porque ele usou uma das argumentações mais burras que um advogado já usou naquele plenário. E olha que já devem ter passado aí dezenas de milhares de advogados por aquele plenário. Vai ser difícil alguém ganhar aí em argumentação mais burra do que o advogado do Bolsonaro. Aliás, todos os advogados dos réus estavam ali tentando se defender e eles se ferraram de verde e amarelo, porque ninguém negou o golpe. Todos eles, olha, para fazer uma analogia aí para você, é como se o advogado dissesse, olha, o meu cliente deu sim 10 tiros na cabeça da vítima, mas isso não é crime, hein? Isso não é crime. A vítima morreu depois, mas a vítima morreu foi de parada cardíaca, parou de bater o coração, não foram os 10 tiros que o meu cliente deu. Praticamente isso, eles narram o golpe e depois dizem que aquilo não é crime. Só que o pior foi o seguinte, todos os outros advogados culparam Jair Messias Bolsonaro. Todos eles. Eu vou começar aqui te mostrando o que falou o Gonê, uma parte do que falou o Procurador-Geral da República, que foi indicado aí pelo Lula faz tempo, e é a primeira vez aí que a gente vê o Gonê mostrando o serviço. Você fala, tem um vídeo do Gonê falando aí, fazendo alguma coisa útil, porque até então, vamos falar, tava difícil, hein? Inclusive para denunciar o Bolsonaro foi ali uma demora enorme. Então, com vocês, Paulo Gustavo Gonê. E cogitava da eliminação do presidente da República eleito. Outros planos encontrados na posse dos denunciados se somaram a este. Nele se buscava o controle total sobre os 3 poderes. Nele se dispunha sobre um gabinete central, que haveria de servir ao intuito de organizar a nova ordem em vias de ser implantada. Um deles se encerrava com esta expressiva frase: Lula não sobe a rampa. Os planos culminaram no que a organização criminosa denominou de Operação Copa 2022, que teve etapas realizadas e que visava estabelecer situação de estresse social, apta para arrastar o alto comando do Exército à aventura do golpe. Foram praticados atos de execução da operação de monitoramento dos alvos de neutralização, o ministro Alexandre de Moraes e o presidente eleito Lula da Silva. O plano contemplava o emprego de meios explosivos, instrumentos bélicos e veneno. No dia 15 de dezembro de 2022, os operadores somente não ultimaram o combinado porque não conseguiram, na última hora, cooptar o comandante do Exército. A frustração dominou os integrantes da organização criminosa, que, entretanto, não desistiram da tomada violenta do poder, nem mesmo depois da posse do presidente da República eleito. As campanhas pela intervenção militar prosseguiram com o alento e a orientação da organização. A última esperança da organização estava na manifestação de 8 de janeiro de 2023. Em conclusão, senhor presidente, a denúncia está em condições de ser recebida para que o processo penal tenha início e siga os seus trâmites devidos. É o que a Procuradoria-Geral da República. Ou seja, 38 anos de jaula. Recebendo a denúncia, o Gonê vai pedir a condenação e ele já avisou aí na denúncia que são 38 anos de jaula para Bolsonaro e para os outros. Aí depois o Gonê falaram os advogados, né? E aí começou, durante aí a parte da fala dos advogados, começou uma confusão fora do Supremo Tribunal Federal. Em determinado momento estava falando o Alexandre de Moraes, e olha só, eu vou te mostrar a fala do Alexandre de Moraes e você vai escutar um som de fundo. O que é esse som de fundo? São aí os bolsonaristas brigando, tentando forçar a entrada no plenário do STF. Então, veio aqui o Alexandre de Moraes, vamos lá. Para os dias 25 e 26 de março de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a... Deu para escutar ali uma gritaria de fundo? Pois bem, vou te mostrar o que era a gritaria de fundo. Esse aqui é o advogado do Felipe Martins. Felipe Martins é aquele que escreveu a minuta golpista e que foi também denunciado porque fazia parte do núcleo jurídico. O Felipe Martins não está sendo julgado hoje.
O advogado do Felipe Martins, se chegasse no horário correto no Supremo Tribunal Federal, ele poderia entrar. Porém, chegou atrasado, muito atrasado, o advogado do Felipe Martins. E olha que, segundo aí quem estava em Brasília, nem estava trânsito hoje ou alguma coisa fora do comum, ou seja, perdeu o horário. E aí, ele começou a gravar vídeos assim. Fazendo a minha imagem aqui na porta do plenário, lugares vazios, estou sendo impedido de entrar. Doutor Beto Simonetti, advogado da OAB, isso é uma vergonha o que está acontecendo contra a advocacia. E Vossa Excelência é responsável pela omissão que tem tido ao longo de todo esse arbítrio que está acontecendo aqui no nosso país. Eu estou denunciando para a nação que, como advogado de um dos principais acusados... Então, esse cara aí, advogado aí, ele fez de propósito. Ele sabe que o cliente dele não está sendo julgado hoje. Vamos lembrar, eles dividirem em 4 núcleos, está sendo julgado o primeiro núcleo, que é o principal, que são Bolsonaro e 7 comparsas. Como o cliente dele não está sendo julgado hoje, ele pode ir no julgamento? Pode, se chegar no horário. Depois que começou o julgamento, não pode ficar tendo entra e sai de pessoas no plenário. No máximo, alguém que vai no banheiro ou coisa do tipo, mas dos advogados dos interessados que chegaram, obviamente, no horário. O cliente dele, mas ele está no mesmo processo. Não é motivo para que o advogado possa chegar atrasado e ficar interrompendo. Então, o advogado, depois de gravar esse vídeo, que é longo, viu? Ele começa a gritar depois, ele faz o quê? Ele desliga a câmera e tentou forçar a entrada. Aí começou uma gritaria, que inclusive interrompeu a fala do Alexandre de Moraes. E o advogado foi preso. Depois de preso, ele assinou um termo de declaração, foi feito um boletim de ocorrência contra ele por desacato, então ele vai responder criminalmente. E aí ele foi solto, mas foi liberado, mas não pode, obviamente, entrar no julgamento. Não foi só ele. O Gustavo Geyer e alguns deputados bolsonaristas também tentaram forçar a entrada, mas, principalmente aí o Geyer, eles estavam com medo de serem presos aí em flagrante, porque vai que são presos e já não saem mais. O Gustavo Geyer já é investigado por um monte de coisa, inclusive por financiar golpe de Estado. Vai que ele é preso por desacato, e aí já fala o Alexandre de Moraes, quer saber? Fica preso já, vai. Já aproveita aí que você tá aí e já fica. Então, os bolsonaristas afinaram os deputados, mas fizeram seu escândalo nas redes sociais. Enquanto isso, os advogados passaram a entregar Jair Messias Bolsonaro. O advogado do General Heleno, tem um trecho aqui, o trecho... a fala de cada advogado tinha 15 minutos, mas o trecho principal aqui tem menos de 2 minutos que eu vou te mostrar, que é quando ele fala, olha, praticamente ele vai falar, quem cometeu os crimes foi o Bolsonaro, o meu cliente não. Com vocês aí, advogado do General Heleno entregando o Bolsonaro. Primeiro, que ele teria participado de uma live no dia 29 de julho de 2021. E aqui participar, senhores, é tal qual os servidores que estão atrás dos senhores. Ele ficou sentado, não falou uma palavra, não fez um gesto, não fez absolutamente nada. Quem participou da live falando e atuando no primeiro plano seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ficou quieto. Augusto Heleno não falou absolutamente nada, não se manifestou. E a Procuradoria-Geral da República aponta que esse é o primeiro elemento a comprovar que Augusto Heleno faz parte da suposta empreitada golpista. Ademais, ele aponta que as anotações que foram encontradas nessa agenda, que não tivemos acesso, repises, seriam, abro aspas, adotadas pelo grupo criminoso. Onde está isso? Onde que a agenda foi um documento crucial, ministro Luiz Fux, para a formação do grupo criminoso ou para a articulação desse suposto grupo criminoso? Não há. Não tem uma comprovação nos autos que fale que esta agenda foi um documento. Não há um depoimento, não há uma conversa de áudio, não há uma ligação, não há um WhatsApp, nem e-mail, não há nada. Isso é... Primeiro, a live do dia 21 de julho, que inclusive foi ali onde o Bolsonaro realmente começou a tentativa de golpe, aquela live foi toda organizada pelo General Heleno. Na época, eu fiz mais de 10 vídeos aqui no Plantão Brasil falando principalmente sobre essa live. E citei essa organização da live em dezenas de vídeos aí no meio do vídeo. Falando, olha, o General Heleno, ele usou funcionários da TV Brasil, que são funcionários aí concursados, que deveriam estar lá para o funcionamento da TV Brasil, então eles tiveram que fazer um estúdio ali, mover as mesas, colocar as câmeras, tudo mais, para que o Bolsonaro pudesse fazer aquela live. Tudo foi organizado pelo General Heleno e por um outro ali, subordinado do General Heleno, que é um coronel, que também foi denunciado, mas não está no primeiro núcleo. E ali, aquilo foi comprovado. Tem atos que são ordens do General Heleno para aquela live ter sido feita. Ele quem organizou tudo. Então ele fala, mas olha, quem falou na live foi o Bolsonaro. O advogado fala, teve a live? Teve. Ele ignora que a denúncia mostra que o General Heleno organizou a live e fala, não, mas o crime é do Bolsonaro.
Esquece o general Heleno, gente. Joga o Bolsonaro aos leões. Pois bem, o advogado do Bolsonaro já, vamos lembrar, o Procurador-Geral da República, ele fala diferente da Polícia Federal. A Polícia Federal diz que desde 2019 o Bolsonaro já pensava em dar golpe. O Procurador-Geral da República também aí cita que o Bolsonaro já vinha aí atacando as instituições desde antes de assumir a presidência, mas diz que naquela live é quando começou realmente os preparativos para o golpe. E aí o advogado do Bolsonaro tenta defender o cliente dele, né, o Bolsonaro, dizendo, não tem como ele ter tentado aí dar golpe desde 2021, porque em 2021 ele era o presidente. Olha a burrice do argumento do advogado. De uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito dele? Então esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos e lives, quando os dois tipos penais têm elementares do tipo da violência ou a grave ameaça? Não existia violência nem grave ameaça? Não. Então, o 8 de janeiro foi um passeio no parque. Pois bem, ele fala, não tinha como o Bolsonaro estar organizando o golpe, porque ele era o presidente na época, então não tem como fazer golpe. Mas é engraçado que o Bolsonaro, ele chegou a falar, e eu lembro muito bem disso, sobre autogolpe. Tá lembrado disso? 31 de maio de 2020, fala de Eduardo Bolsonaro sobre autogolpe é para acender alerta. E aí todo mundo ficava aí, tinha um ou outro articulista que falava, gente, o Bolsonaro vai tentar dar um golpe já, ele já tá falando de autogolpe. Capaz ele nem deixar ter eleição, olha, fiquem alertas. Muita gente também passava pano e falava, não, o Bolsonaro só fala, mas não faz. Esses aí da turma do passapano foram os principais responsáveis pelo Bolsonaro ter ido tão longe aí, impune. E aí, ele mesmo falava de autogolpe. É o advogado, não tem como. Esse é o maior argumento da defesa do Bolsonaro, que não tinha como ele dar um golpe nele mesmo. E aí, chega o advogado do Almirante Garnier. Almirante Garnier é aquele que a delação do Cid e os depoimentos dos chefes das Forças Armadas e do então ministro da Defesa do Bolsonaro, que é o general Paulo Sérgio, dizem que ele colocaria os tanques nas ruas, aqueles tanques da Marinha que são bem velhos, dos anos 50, que uma vez o Bolsonaro resolveu passar com esses tanques na Praça dos Três Poderes e fizeram fumacê, até confundiram lá achando que era o fumacê da dengue. Pois bem, esses tanques ele colocaria nas ruas ali à disposição do Bolsonaro, só que sem o exército não ia dar para o Bolsonaro. E aí, o advogado do general vai lá e fala o seguinte, vocês, o advogado que inclusive é ex-senador Demóstenes Torres. Quando então o presidente Jair Bolsonaro teria feito uma live de dentro do Palácio do Planalto, dando curso prático ao plano de insurreição. Ou seja, o que ele está falando aí é o seguinte, olha, o Bolsonaro fez uma live no Palácio do Planalto em que ele dava curso de golpe, tá? Ele estava dizendo naquela live ali como dar um golpe de Estado. E ali, aquele roteiro foi seguido à risca. E depois, toda a argumentação aí do advogado do Garnier é de que, olha, não existe aí um documento provando que ele deu alguma ordem para golpe ou nada, ou coisa do tipo, ele não fez nada. E olha, se tinha aí esse tipo de preparativo, esse tipo de coisa, é culpa dos outros, é culpa de quem fez. Não foi ele, hein? Não foi, ou seja, a culpa é de quem fez live dando curso prático de golpe. Jair Messias Bolsonaro. Tá ruim, viu? Tá muito ruim a situação. Prepare-se aí, porque veremos Jair Messias Bolsonaro preso por 38 anos. E uma coisa, ele que gosta tanto do número 38, eu lembro quando ele tentou criar o partido dele, Aliança pelo Brasil, Aliança Fascista, e aí o logo do partido dele era feito em balas de 38, né? O calibre 38. E o número do partido que ele queria na urna era o 38. Pois bem, 38 anos de jaula para Jair Messias Bolsonaro. Tá bom ou quer mais? Pô, eu quero mais, mas calma. Tem outros casos aí sendo investigados que vão dar mais anos de jaula aí para Jair Messias Bolsonaro. E olha, que teve tanta coisa que nem falei aqui sobre o fato de que o ministro Toffoli também ignorou o pedido de vistas do Cássio Nunes Marques
E também aí votou para condenar Carla Zambelli a 5 meses e 3 anos de jaula. Então Carla Zambelli está oficialmente condenada. O Nunes Marques pediu vista, então o julgamento não acaba. Enquanto o julgamento não acaba, a decisão não está valendo. Mas já está 6-0, já tem maioria para a condenação de Carla Zambelli. Não tem mais para onde correr. Excelente dia aí, ó. Aniversário da minha esposa, muito melhor do que esperado. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja fascista e a hora deles todos está chegando, viu? Falou!